Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma leitura em Salmos de número 122. Vamos iniciar o culto da família. Sejam todos bem-vindos. Vamos ler os Salmos de número 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobe as tribos e as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Glória a Deus. Aqui é uma oração a favor de Israel, Jerusalém e de todos os filhos que estão enxertados do povo de Deus, que chamamos cristãos. E nós queremos usar esse verso do salmista Davi, que ele diz sobre os amigos e sobre a casa que haja paz. Amém? Então, servir o seu irmão, aponte para ele e diga: haja paz no teu coração, na tua família. Declare essa bênção na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Haja paz. Obreiro Maciel, venha fazer a oração do início, por favor. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz, filho. Meus irmãos, vamos orar e agradecer ao nosso Deus pela oportunidade, pela graça que Ele nos concedeu nesta noite, e podemos estarmos aqui nesta noite reunidos para glorificar o nome do Altíssimo, porque nosso Deus é perfeito e bom. E até aqui tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem cuidado de cada um de nós. O nosso Deus, Ele é perfeito e bom em todo o tempo. Ainda que nós estejamos passando por dificuldade, processos que nós não sabemos, mas o nosso Deus, Ele é perfeito em cumprir aquilo que Ele tem na nossa vida, aquilo que Ele tem para cada um de nós. O nosso Deus, Ele é fiel, porque a sua palavra não cai no chão. A palavra de Deus, ela é perfeita e eficaz. O Senhor é bom em todo o tempo. Oramos ao nosso Senhor, soberano e eterno Deus. Deus querido e eterno, nós te agradecemos, meu Pai, por este dia, Senhor, por esta noite, por este momento no qual estamos reunidos, Deus, em Tua presença, porque o foco aqui é o Senhor que tem que ser glorificado nesta noite. Mas nós, Senhor, e nós estamos aqui por causa da Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, na nossa fraqueza, na nossa iniquidade, Senhor. Nos ajuda porque nós não podemos fazer nada, Senhor, mas eu creio no Deus que pode todas as coisas. Então, Senhor, continua com o Teu povo, continua com a Tua igreja, fortalecendo, enchendo com o Teu Espírito Santo, fortalecendo a cada um, Senhor, aqueles que
daqueles que estão jogados, que para a sociedade já não tem valor algum, mas para o Senhor é peça preciosa aos olhos do Altíssimo. Então, meu Pai, usa da tua bondade, envia pessoas para ajudar aqueles que necessitam. Meu Pai querido, também eu peço ao Senhor que nesta noite o Senhor visite as cadeias, Senhor. O Senhor, meu Pai querido, possa mudar a vida, transformar a vida, Senhor, naquele lugar, porque só o Senhor é que pode transformar o homem no pecado, meu Pai. Então, meu Pai querido, faz o teu querer, meu Pai, nesta noite. E se porventura, Senhor, nós vamos falar alguma coisa de nós mesmos e que não saia nada, mas que se for o Senhor, que assim seja cheia da tua presença nesta casa, Senhor. Este é meu pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos louvar a voz do Senhor, dar-nos a nossa melhor adoração. Em nome de Jesus, hoje, Ele já
queremos aproveitar e agradecer o dia de ontem, o esforço e empenho de cada membro da igreja, cada um que se esforçou para ontem realizar o primeiro aniversário da igreja. Muito obrigado a cada um que desempenhou, trabalhou durante a semana aqui, pintando, limpando, enfim, arrumando, ornamentando. Deus possa recompensar o seu esforço, aquele que você fez. Foi uma festa linda ontem, graças a Deus, uma festa muito bonita. Nós louvamos a Deus pelas pessoas que estiveram aqui conosco, graças a Deus por isso, né? Somos gratos a Deus por isso. Estamos felizes. Estamos felizes também com a presença do meu amigo, o pastor Fábio Barros, que está aqui conosco, será o preletor daqui a pouco, esta noite. E já a igreja olha pelo pastor Fábio, porque Deus enviou uma palavra para essa igreja e ele é o profeta de Deus, vai transmitir essa palavra no nosso coração. Amém? Glória a Deus por isso, né? Vamos fazer a oração da família, né? Vamos fazer a oração da família. O pastor Maria falou assim: eu quero ficar descansando, eu trabalhei muito. Não tem jeito, pastor. O nosso ministério tem que trabalhar. Nós temos que trabalhar. Vamos trabalhar, vamos orar pelas famílias, pelo Hospital Santa Marcelina, que está aqui nos fundos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos. Vamos orar pela família, nós aqui presentes, cada um que está representando a sua família. Glória a Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Às vezes a gente negligencia um pouco, né, com as coisas de Deus. Mas a carne, ela cansa, né? O nosso corpo cansa. E nós falamos algo, mas o Senhor, Ele é maior, né? E é o Senhor que dá a palavra. E eis-me aqui, na casa do Senhor, para fazer o que for preciso, né? Então vamos orar a Deus em agradecimento a Ele, né? Por Ele ter nos trazido aqui na casa dEle, por Ele ter nos sustentado, por nós estarmos de pé, né? Se estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos dado vida, e é motivo de agradecer a Deus, é motivo de louvar ao Senhor. Então vamos orar. Senhor, estamos na Tua presença, Pai. Agradecidos estamos, Senhor, pelo Teu grande amor por nós, pelo Teu grande amor por cada família, por cada vida que aqui está, Senhor, por cada irmão que trouxeste à Tua casa, Senhor. Estamos aqui para louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome. Assim o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos fortalecido, Senhor, e com gratidão, com o coração grato, Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor. Muito obrigado por cada vida, por cada família aqui, Senhor, na Tua casa. Muitas vezes, Senhor, nós queremos ficar no aconchego do nosso lar, mas por gratidão a Ti, o Senhor nos traz aqui, Senhor, para assim, num momento especial, falarmos contigo, cultuarmos, adorarmos, Senhor. Não somos merecedores, mas estamos aqui, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor. Senhor, eu intercedo também, Senhor, por cada vizinho, Senhor, neste lugar, Pai. Abençoa, Senhor, o vizinho da direita. Abençoa, Senhor, o vizinho da esquerda, Pai. Oh Deus de misericórdia. Estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Estamos aqui, Senhor, para ser canal de bênção. E que Teu nome aqui seja honrado. Que o Teu nome aqui seja edificado. E que vidas venham ser salvas. Através, Senhor, do nosso testemunho. Através da nossa voz. Através da nossa oração. Através da nossa glorificação.
pedimos, Senhor, continue conosco, Pai. Não nos abandone, não nos deixe só, Senhor, mas que possamos, ó Deus, estar contigo, Senhor, em todos os momentos, ó Deus. Amém. Glórias a Ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Meus amados, eu quero lembrar vocês que a partir de agora, desse mês de maio, o pastor Fábio já vou passar para o senhor, nós vamos agora ter mais cultos na igreja, né? Nós estamos tendo só apenas cultos aos domingos. Então, a partir do mês de maio, já vamos ter cultos nas quartas-feiras, às 20 horas, culto da vitória, né? E nós vamos aí convidar o pastor Fábio aí para trazer uma mensagem aí do culto da vitória em nome de Jesus, né? Vamos convidar ele, vamos falar, trazer ele, trazer outros irmãos aí para declarar a bênção na igreja. Então, nas quartas-feiras, culto da vitória às 20 horas. Nos domingos, nós vamos fazer aí às 18h30. Vamos continuar às 18h30. Porém, vamos agora fazer uma experiência. Todo primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo do mês é Santa Ceia. De vez nós fazemos à noite, às 18 horas, nós vamos fazer às 10 horas da manhã. Né? Às 10 horas da manhã, fazemos aí a nossa ceia. Podemos aí ter um tempo para ir à feira ainda, passear, ver a sogra, ver o sogro, ver o pai, a mãe, né? Visitar outra igreja. Então vocês vão estar livres à noite, à tarde e à noite. Amém? Amém. Então vamos fazer uma experiência, porque nós estamos com o objetivo de termos 2 cultos no mês de manhã. Esse é o projeto, né? Mas vamos fazer a experiência todo primeiro domingo do mês, cada mês, Santa Ceia aqui. Nessa Santa Ceia, onde nós vamos estar aqui, primeira ceia do Senhor, o preletor, o obreiro Maciel, que está trazendo a palavra, mas aí depois, na segunda ceia, nós vamos estar ministrando até o final do ano. Vocês vão ver o pastor aqui ministrando a ceia, porque eu gostaria de dar os pormenores da ceia, ensinar a igreja sobre os pormenores da ceia, o significado da ceia, desde a Páscoa até a ceia, a instituição da ceia do Senhor, para que a igreja tome conhecimento, para que não seja levada a ventos de doutrinas, mas para que possam conhecer realmente a palavra, a doutrina bíblica, né? Não a doutrina dos homens, mas a doutrina bíblica, não a interpretação dos homens, mas a doutrina bíblica. Então, portanto, na segunda ceia do Senhor, até o final do ano, estaremos ministrando a respeito da ceia, os pormenores, que vocês vão conhecendo. Traga aí um canetinho, um lápis, traga um caderno, enfim, vamos aí anotar, né? E também, na primeira terça-feira do mês de maio, será o início do Jardim da Oração, e será as irmãs vão estar orando aqui às 3 horas da tarde. Olha só que coisa bonita, pastor Fábio. As mulheres vão estar orando pela igreja, né? Então, às 3 horas da tarde, todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde, as irmãs estarão orando pela igreja. Amém? Bom, Deus, vamos orar? Vamos orar pelas ofertas. Pegue a sua oferta e nós vamos orar agora pelas ofertas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada
igreja com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, maravilhoso foi o dia de ontem, na nossa festividade de primeiro aniversário da igreja, onde o Espírito Santo de Deus operou grandemente aqui neste lugar. Mas nós também não podemos deixar de agradecer a força do pastor José, a nossa pastora Marlene, Késia, a minha esposa e as demais pessoas que estavam aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que eles venham enriquecer cada vez mais no nosso conhecimento na palavra do Senhor. Então, no momento eu peço, irmãos, levantamos e vamos orar sobre o dízimo de ofertas. Glória a Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eis aqui os teus filhos amados, meu Pai, que vem com amor da tua casa, onde poderiam estar nas tuas casas, Senhor, em conforto, mas nós preferimos estarmos aqui para te adorar e louvar o teu santo nome, porque tu és grande e maravilhoso em nossas vidas. Abençoa, Senhor, os dizimistas desta casa, o que podem e o que não podem, Senhor, está abençoando, dizimando e ofertando. Abençoa, Senhor, todos os que estão necessitados nesse momento. Enche-os do teu Espírito, sim, Pai. Abençoa, Senhor, este local, que ele venha a ser cheio do teu Espírito. Em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor é bom todo o tempo, Senhor. E nós cremos, Pai, na nossa vitória em Cristo Jesus. Porque nós fomos trazidos aqui por um acaso. O Senhor tem um propósito sobre este lugar. E sobre este lugar nós estendemos as nossas mãos e oramos, Senhor, pelo teu nome, que venha o teu poder sobre esse local. Em nome de Jesus, desde já te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu sei que essa semana de festividade é dura. A gente não dorme, a gente fica ansioso. E a gente tem que pôr na nossa cabeça que festa é todos os dias com Jesus. Basta entrar na casa do Senhor, já tem festa. Aleluia. Aonde Jesus está, tem festa. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Cura, salva, liberta. Jesus, ele ressuscita no lugar de ressurreição. O mais importante é que todas as promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas. E vão se cumprir, você querendo ou não, porque foi promessa. E promessa ninguém tira, ninguém rouba, e ela se cumpre. Porque Deus, quando fala, acontece. Pode não acontecer no momento que a gente está esperando, na hora que a gente espera, mas na hora certa, no momento certo, a promessa se cumpre. E estamos aqui debaixo de uma promessa. De uma promessa que Deus já vem mostrando que há crescimento. Plantamos lá atrás e agora vamos começar a colher tudo o que Deus prometeu. Agradeço a Deus pela vida do pastor Zé Carlos, que lembrou do pastor Fábio, né? Estava ali na caverna, escondidinho. Olha assim, Senhor, esse mês, esse ano eu quero só ouvir. Eu quero só ficar sentadinho escutando. Mas não adianta fugir do que Deus tem para nós. Vamos ficar sentados, irmãos. Você sente? Eu sei que vocês estão cansados. Prometo que eu não vou cansá-los. Pastor, quando for orar, você dá uma puxadinha, senão já viu o pastor com o microfone na mão, vai até o outro dia. E quando a gente começa a falar de Jesus, então, tem conversa para 1 mês e meio, 2, porque falar de Jesus é bom, não é? Mesmo que a gente esteja triste, cansado, mesmo que a gente está sem perspectiva, quando começa a falar de Jesus, parece que a transformação, a mudança. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas vidas mesmo aí sentadinho, no Evangelho segundo escreveu João Marcos. Confesso que quando eu recebi o convite, eu estudei, desde o dia que eu recebi o convite do pastor Zé Carlos. E todos os dias que eu ia estudar, Deus me dava uma palavra diferente. Porque mesmo a palavra do Senhor se renova todos os dias. Eu falei, Senhor, o que eu prego? O que
que eu falo? Se cada dia que eu estudo está de uma maneira diferente. E graças a Deus, toda palavra que é pregada é para a necessidade da igreja. Não adianta a gente querer colocar, fazer esboço, estudar e fazer como que a gente quer, porque tudo é na direção do Espírito Santo de Deus. Abram lá em Marcos 4, 35, onde Jesus apazigua a tempestade. Todos encontraram comigo, amém? Uma palavra conhecida do povo de Deus, uma palavra que nós sabemos que é uma ordem de autoridade de Deus e uma aprovação para os discípulos do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo também, como assim estava, o barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levou-se grande temporal e vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e disseram um aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que salva, cura, que morreu, nasceu, viveu e vai voltar para buscar eu e você para morar na promessa que é o céu. Eu queria agradecer a Deus uma passagem aqui de adoração antes de entrar na explanação da palavra, que se encontra lá em Romanos 11:36, que já foi cantado aqui. Eu falei assim: Jesus é confirmação. Foi cantado no intervalo, né? Tocou no intervalo, que Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. E que dele, por ele, para ele são todas as coisas. E que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Só a igreja. A ele a Isso faz presente ao nosso meio. Eu estava sentado ali, Deus me deu tantas passagens, pastor. Eu falei: mas Senhor, o Senhor quer que eu fale o quê? Que eu pregue o quê? Que eu vá aonde? E toda vez eu ia ali separando, eu falei: Jesus. Aí Jesus falou assim: ó, ei, entra no barco. Nós entramos no barco, Senhor. Já se passou um ano que entramos no barco. Que Deus continue abençoando essa casa, essa igreja, esse local de oração, de adoração a Deus, de redenção ao Senhor. Prepara aí que o povo que Deus está enviando para este lugar é um povo
tempestade de amor. E amor neste lugar não falta. Porque o amor de Deus neste lugar é notório. Deus está derramando sobre vocês nesta noite a autoridade e ousadia do Espírito. Quando Deus mandar levantar, levanta, abraça, ora, roda, pula. Sabe quando a gente prega passando necessidade, a gente tem que pegar prosperidade? Não é nem para mim nem para você, mas é pelo povo que Deus está enviando. Senhor, eu estou passando necessidade e vou pregar prosperidade. Vai. Você prega a prosperidade e vai viver a prosperidade. Mano, Kézia, não é só louvor, também é palavra. Tira o medo, porque tu tem palavra de Deus. E te provo que todas as vezes que você está sentado e o Espírito Santo de Deus fala no teu coração, porque Deus ele fala no teu ouvido da forma que parece que você está ouvindo alguém falar no teu ouvido. E isso a partir de hoje fica mais forte, porque uma grande unção desce sobre ti nesta noite. Deus vai dar o louvor junto com a palavra. Sabe aquelas pregadoras que saem cantando e pregando? É assim que Deus quer fazer contigo. E provo para você que é Deus que fala contigo, que tem vezes que você escuta as pregações de Camila Barros e você fala assim: meu Deus, eu podia ser usada desse jeito. Aí Deus fala assim: a sabedoria você já tem, a ousadia você já tem, agora eu te derramo a autoridade. Sabe esses cultos de quarta-feira que foi anunciado aqui? Pastor, que seja ela a primeira preleitora, que tu vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Na tua mão tem unção de cura, no teu louvor cura, abre, liberta, salva. Quando tu louva, aquele que está triste fica contente, fica alegre, aquele que está com dor é curado. A dor você não tira só lá no trabalho, você tira no louvor. E toda vez que Deus te toma, até para no trabalho, que você começa a louvar, porque Deus toca em você, você fala assim: não, mas eu sou, como é que fala? Eu sou, meu Deus, fugiu a palavra. Eu não posso louvar. Deus te dá um louvor, você trabalha, Deus te dá um louvor. Mas a pessoa está passando aquelas dores, que é só para você colocar a mão já é curada, porque a tua mão ungida tocou. Está entendendo? E é isso que Deus vai fazer aqui. Na hora que estiver louvando, pregando, aonde Deus te e aonde o Espírito te levar, coloque a tua mão. E você vai começar a ver fluir cura, libertação. Está entendendo? Está entendendo o que Deus tem hoje ainda para você nessa noite? Nós vamos orar aqui junto com o pastor e Deus vai derramar uma unção nova sobre ti. Quando eu falo sobre ti, vocês dois são uma carne só. Quando Deus fala assim: vai lá, levanta, abraça. Vai lá, levanta e abraça. Ah, mas o homem não pode abraçar a mulher é meu irmão. Ou você é homem de Deus, ou você não é homem de Deus. Ou você é mulher de Deus, ou você não é mulher de Deus. Está entendendo? E quando Deus der a ordem, faça. Porque se Deus dá a ordem para um, não for, o outro vai. Está entendendo? E parece que tem hora que o Espírito Santo de Deus, o anjo, vem e empurra a gente, e a gente fica lutando. Aí começa a passar o processo de luta. Aí não sabe por que está lutando. Mas não está lutando contra o inimigo, está lutando contra Deus, que é pior. Aí a luta parece que não passa, fica aquela luta constante, sabe? De estar acordando de madrugada, volta 2h30, 3 horas da manhã. Deus me mostrou até 3h45 da noite acordando, indo no banheiro, voltando e quase perdendo o sono na noite, para poder orar. Aí Deus vai começar a tocar essa semana inteira, para você começar a entender o que Deus quer que vocês façam. E ainda Deus está acordando os dois no mesmo horário na madrugada, somente para ajoelhar e orar e receber de Deus para o que tem para este lugar. Quando vocês pensam que vocês não estão preparados, o Senhor já enviou vocês preparados para esse lugar. Deus deixou vocês passarem um tempo lá para poder preparar por algo maior, a qual Ele já tinha prometido ao pastor há mais de 20 anos atrás. Está se cumprindo tudo o que Deus prometeu para vocês, para mais
porque o tempo era futuro e o futuro é hoje. Aleluia. Glória a Deus. Deus está enviando famílias para este lugar, mas Deus quer mais ousadia, mais palavra, mais autoridade, porque vocês têm autoridade. Vocês têm autoridade para pisar na cabeça da serpente, na cabeça do inimigo. Este bairro aqui vai precisar de muita libertação, muito amor, muito carinho, porque tem muita gente desviada aqui. Está desviada, sabe por quê? Porque foi maltratado, pisado, humilhado, por falta de entendimento e conhecimento. Mas o conhecimento hoje aqui é muito maior do que o meu ministério, porque o meu ministério perante ao ministério do pastor é muito pequeno, perto do conhecimento que Deus já deu a ele, perto da vivência dentro da palavra que Deus já deu a ele. Vai chegar pessoas aqui pensando que sabem muito e não sabem nada. Quando o pastor começar a dar um estudo, um entendimento que ele já falou que vai fazer aqui, as pessoas vão ficar de boca aberta e falar assim: meu Deus do céu, esse dia de aula eu faltei, ou eu não entendi. O que Deus vai fazer nesse lugar é muito grande, para um crescimento no próximo ano, quem sabe, ou de mais alguns anos, quem sabe aqui já está pequeno. Eu estou vendo essas cadeiras vazias hoje aqui, mas durante essa semana a batalha espiritual vai ser muito grande para vocês, porque aqui vai falar assim: abre uma igreja abençoada. Você entra triste e sai alegre. Você entra passando necessidade e sai alimentado. Sai com a convicção que Deus usa cada um naquele lugar para nos dar a vitória, para nos dar pelo menos sonhos, para renovar sonhos, renovar aquilo ao qual foi roubado, aquilo ao qual o inimigo enganou. Mas esse lugar é escolhido como lugar do amor, da alegria de Deus, do amor de Cristo que supera tudo. O Senhor falou aos discípulos, fala assim: ei, entra no barco, porque nós vamos para o outro lado. Deitou e dormiu, porque quando Deus vai assim, vai, faz, pode fazer sem medo, porque Ele já decretou, Ele já deu ordem, Ele já está em paz. Ele sabe que no meio do caminho vai ter tempestade, vai ter luta, vai ter aquele que fala assim: nunca vai dar certo, mas Deus já decretou, já deu certo. Glória a Deus. Já deu certo. Já tem porta abrindo dentro de porta. A pessoa quando chegar aqui vai falar assim: Senhor, eu quero uma porta. E Deus vai abrir a porta e porta dentro da porta. Sabe quando você entra de ajudante, na outra semana você já é gerente? Aí você fala: como que é isso? É Deus. É as bênçãos que estavam paradas, as pessoas pararam de acreditar e perderam a fé. Porque até na hora da oferta a palavra do Senhor fala assim: ei, vem com alegria. Não dê por compromisso, não. Não dê por querer ser maior ou melhor do que os outros também, não. Porque se você não der com alegria, eu também não recebo. E quando você dá aquela moedinha, a moedinha da viúva, o Senhor recebe. E quando o Senhor recebe, a prosperidade financeira chega. Glória a Deus. Provérbios 3,16 diz assim: na tua mão direita haverá prosperidade e longanimidade de vida, e na tua mão esquerda honra e longanimidade de vida. Glória a Jesus. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Quando Deus fala de honra, Ele está te honrando na parte financeira. Quando Deus ele te honra, é aquele que guarda. Você fala assim: esse mês aqui está apertado. Esse mês aqui a gente lutou, mas só conseguiu pagar as contas e a provisão do celeiro não sobrou nada. Só dizimamos na igreja
esse ato tem que ser profético, porque é só assim que a gente repreende o devorador e o migrador. Porque tem gente que coloca as coisas de Deus em segundo plano, e quando a gente coloca as coisas de Deus em segundo plano, você também fica em segundo plano e ainda quer contender contra Deus. Mas primeiro é Deus. Aí lá no mundo estão falando que primeiro é a família. Não. Acima de tudo, adorará primeiro a Deus. É mandamento. Deus é primeiro em tudo. E tem gente que está querendo falar que é a família primeiro. Não. Primeiro é Deus. Depois a família. E Deus, ele é primogênito em tudo. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está colocando longanimidade sobre a vida de vocês nesta noite. Tem gente lá que está assistindo e o Espírito Santo de Deus já está tocando lá. Aleluia. Sabe de quem eu ia perguntar que eu senti falta? Da tua filha e do teu neto. Está assistindo agora então. Então o alvo é esse. Ela já é missionária? Não, né? Aí a dica para missionária. Pensa que é pequena, mas nos olhos do Senhor é grande. E já está na hora, já passou da hora de fazer o que Deus manda fazer. Porque logo, logo você vai começar a viajar e elas vão tomar conta dessa igreja aqui. Aí vai se abrir mais uma, duas, três, e elas têm que ajudar a administrar as igrejas. Porque é promessa para esse ano aí. Aleluia. Porque na sua mão direita tem 5 estacas. E cada estaca é uma igreja. E a sede já está na mão. Porque Deus preparou já o terreno. Deus sabe porque Ele enviou você para essa terra. Deus sabe. Chegou o tempo. Porque você nunca esteve sozinho. Tem um papel parado. O Senhor está incomodando o juiz para assinar ele hoje ainda. E está chegando a provisão. Ficou alguma coisa para trás. Mas Deus está acertando no dia chamado hoje. Já está na mão do juiz, ele está olhando assim, porque ele já está adiantando o serviço de amanhã e já entrou na palma. E por esses dias seu telefone vai tocar. E tu vai ter boas novas do Senhor. Eu sei que tudo isso aqui vai gasto, vai dinheiro, e sempre falta. Porque nunca fica do jeitinho que a gente quer para Deus. Mas vai ficar melhor do que vocês querem fazer para Deus. Porque vocês cuidam da casa do Senhor com honra, com zelo. E a autoridade é a hora que já foi dada. E Ele ainda continua no barco. Ele ainda continua com vocês. Eu estou falando pausadamente assim, porque Deus está me dando tanta coisa aqui, tanta coisa. E ainda entra aquelas dúvidas do coração. Se for Deus, fala comigo. Irmão, eu não revelo RG e CPF de pessoas, porque não edifica a casa do Senhor. O que edifica a casa do Senhor é falar o que o Senhor tem para falar e pronto. Se chegar alguém aqui falando teu CPF e RG, corta. Porque na hora que ele falar seu CPF e RG, as pessoas lá não vão roubar seu CPF para fazer coisa errada. E o Senhor só faz coisas que edificam os servos e as servas. Eu não adivinho qual a cor da sua peça íntima, porque isso também não faz parte das coisas de Deus. Isso está fora. E eu só falo aquilo a qual o Senhor me manda falar. E também não guardo. Não vou lhe perguntar para mim no fim do culto, porque eu já esqueci. Porque não é para mim. É para quem está ouvindo. O Senhor me trouxe uma palavra tremenda no mesmo livro de Marcos, no 5:21, que fala a respeito da filha de Jairo.
Acho que aqui todo mundo já escutou a respeito da filha de Jairo. Quem é Jairo? É o sacerdote maior da igreja. É o presidente, é o que manda prender e manda soltar. Só que Jairo ficou sabendo que Jesus estava vindo para a cidade dele. E naquele mesmo dia sua filha tinha tido uma morte súbita. Mas ainda não tinha morrido, mas estava prestes a morrer. Jairo, conhecedor das Escrituras, mas não tinha conhecimento da palavra, mas não tinha o Espírito Santo de Deus. Conhecedor ele era. No entanto, que quando ouviu que Jesus estava na cidade, ele foi o primeiro a correr e falar: Jesus, corre na minha casa, vem depressa. Jesus, na hora, falou: vamos na casa de Jairo, porque lá tem salvação, lá tem ressurreição, Aleluia. lá tem algo que eu preciso fazer. Mas aonde Jesus chega tem festa, aonde Jesus chega tem multidão, e todo mundo também ficou sabendo que Jesus estava na cidade, e foram todos ao encontro de Jesus. Mas Jairo foi primeiro, porque a necessidade dele era maior, e como ele tinha autoridade, ele passou na frente de todo mundo. Mas a necessidade naquele momento dele era muito grande. Ele sabia que tudo que ele fizesse era limitado. Mesmo conhecendo as Escrituras, tinha limitações para Jairo, porque a noiva ainda se encontrava presente. E aí o Espírito Santo de Deus não tinha descido sobre nenhum homem sobre a face da terra. Só tinha descido naquele tempo que o Espírito descia, falava, depois ia embora. Mas Jesus ainda estava presente em meio ao povo. E Jesus falou: depressa, vamos para a casa de Jairo. Desse mesmo barco onde eles estavam passando o vento. Quando atracou o barco, foi direto para a casa de Jairo. E no meio do caminho, o povo apertava Jesus. O povo sucumbia a Jesus. E os discípulos fizeram uma volta entre Jesus para poder chegar à casa de Jairo. Mas estava difícil de chegar na casa de Jairo, de tantas pessoas que precisavam ver Jesus. As pessoas queriam só olhar para Jesus, porque no só olhar para Jesus, eu leio essa palavra hoje, me veio a pregação de Marcos 10:46, que fala do menino que estava no meio do caminho mendigando na saída de Jericó. A multidão cercava Jesus e as pessoas de Jericó tinham uma entrada e uma saída. E quando as pessoas iam sendo curadas, as pessoas iam saindo e falando no caminho: Jesus está na cidade. Por isso que está alvoroço. Ele era cego, mas não era surdo. Mas ele não podia entrar na cidade. Por quê? Porque ele tinha uma deficiência. E deficiente naquela época não podia andar entre as pessoas que eram sãs, eram boas. Era proibido andar pessoas que tinham algum tipo de doença, que faltava um braço, uma orelha, uma perna. No entanto, quando Pedro tira a orelha de Malco, Jesus fala assim: ele coloca de volta. E Jesus colocou de volta porque Malco e a família foram resgatados. E se eles não fossem resgatados, eles não poderiam, Malco não poderia entrar na sinagoga se faltasse uma orelha. Olha que absurdo. As pessoas faltavam ou tinham alguma doença de nascença, não podia entrar na igreja, porque eram colocados de lado como pessoas imundas, pessoas que eram mal chegadas, que você não podia andar junto. E o pior de tudo é que quando as pessoas passavam dessa maneira perto de alguma pessoa naquela época, eles viravam e cuspiam. Olha que coisa nojenta, que loucura do ser humano, de um tempo que não tinha conhecimento, de um tempo onde o Espírito Santo de Deus não guiava. E hoje nós temos o privilégio do Espírito Santo fazer morada dentro de mim e de você. Aleluia. Nós temos o privilégio de entrar na casa do Senhor, adorar Ele da maneira que Ele tiver. Aleluia. Tem gente que foi, pecou, se desviou, não volta pela vergonha das pessoas que estão acusando ela.
Eu vou na igreja para quê? Para ser acusado? Não. Você vai na igreja para ser restaurado. Aleluia. Para você renascer de novo em Cristo. Para você receber de Deus. E mesmo assim as pessoas que pensam que sabem muito, não sabem nada. Quando a pessoa começa a saber muito, ela vira uma pessoa crítica. Ela começa a querer criticar o que as pessoas falam ou fazem. E ainda colocam Deus à prova, para ver se é de Deus ou se não é de Deus. Olha só como que está o povo cristão na face dessa terra. O povo cristão está tão, eu sei lá, não tenho nem palavra para falar como que o povo está. Tem gente que tem sensibilidade de ouvir Deus falar. Aí Deus fala assim, ó, levanta, tira tudo que você tem no bolso e abençoa aquele irmão. Ele não faz. Sabe o que ele fala? Senhor, me dá uma prova. Senhor, primeiro eu vou no profeta para ver se é para mim fazer. Mas quando é para ele receber, ele quer na hora. Quando Deus fala assim, eu vou te abençoar, ele quer descer a escada ali na porta, já está um caminhão de dinheiro, já está a chave de porta, de apartamento, de carro, tudo na porta. Mas quando Deus fala assim, ó, tira tudo que você tem e dá aos pobres. Lembra do jovem rico? Quer me seguir? Pega tudo que você tem e doa. Mas mal sabia ele que se ele fizesse isso, Deus ia dar 4 vezes mais para ele. Porque o Senhor provou a fé e ele não teve fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Mas a fé é aquilo que nós sabemos que vamos receber por meio da fé. E no meio do caminho da ida para a casa de Jairo, tinha uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. E ela sabia que Jesus estava no lugar, na casa. E ela falou, hoje nem se for me tocar, só na orla de Jesus eu vou ser curada, mas eu não vou perder a minha oportunidade. Porque hoje é minha oportunidade de ser abençoada, de ser curada. Aí tem gente que vem num culto como esse e perde a oportunidade de ser abençoado. Tem gente que está em casa, está vendo lá hoje, não é mais Faustão, não é? Está assistindo o Luciano em vez de estar assistindo o culto. Está perdendo a oportunidade de ser abençoado essa semana inteira. Porque hoje é o primeiro dia da semana. Mesmo que teve luta para vir, que não conseguiu vir, está deixando de levar a sua vitória. Porque hoje tem internet, tem TV, tem rádio, tem televisão. Não tem como a pessoa falar assim, eu nunca ouvi falar de Jesus. Pelo contrário, quando vê alguém falando de Jesus, foge, sai. Aí na hora que a porca torce o rabo, vai correr atrás de quem? Jesus. E ainda pela graça e misericórdia do Senhor, Deus ainda faz. Mas isso vai ser cobrado lá no último dia. Tem gente que está pensando que o diabo vai estar com o tridente do lado te acusando. Não. A Bíblia fala que quem vai te acusar é Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés escreveu as leis. Quem vai te acusar no último dia que a sua vida vai passar sobre um segundo na presença do rei, e ele vai olhar para você e falar assim, ei, você viu tudo isso que você fez? Você é digno de entrar no céu. E vai entrar um temor no coração de muitos. E vai falar, Senhor, só pela tua misericórdia. Porque eu errei muito. Mesmo pensando que estava fazendo bem, eu estava fazendo o mal. Porque eu era crente dentro da igreja e fora da igreja eu não era crente. Na igreja eu era crente, na minha casa eu não era crente. Dentro da igreja eu falava de Jesus, pregava Jesus, mas eu não vivia Jesus. Muitos vão acontecer isso. E sabe lá a misericórdia do Senhor. Porque Jesus é amor, é vida. Mas Deus é justiça. Deus é espada flamejante. Com Deus ou é ou você é. Porque você foi ensinado, foi doutrinado. Você viveu, você conheceu. Mas você não fez nada daquilo que agradou a Deus. Tem gente que você nem imagina que
que vai para o céu e é perigoso a gente ficar. Que estava todos os dias na casa do Senhor. Mas e fora da casa do Senhor? Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Já estamos no mês 4 de 2025. Quantas pessoas você olhou e falou assim: ó, ei, Jesus é bom, cura, salva, liberta. Vai para uma igreja porque Ele vai te ajudar. Vai lá ser abençoado, vai escutar uma palavra. Não fica só de... Sabe aquela pessoa que só assiste? Sabe quando você assiste o futebol pela televisão? É uma coisa. Mas quando você assiste o futebol lá no estádio, é outra. Sabe quando você assiste o culto na televisão, no YouTube? É uma coisa. Mas quando você participa do culto, é outra, totalmente diferente. Porque cada culto, se você não gravar, você não vai ver igual. Você não vai conseguir ver o mesmo culto todos os dias da sua vida. Porque mesmo a palavra do Senhor se renova todos os dias, para mim e para você. E hoje a palavra do Senhor está sendo renovada na minha e na tua vida. Porque quem liberta é a palavra, quem cura é a palavra. Mas não adianta você ter a palavra que eu falo é o verbo, e o verbo é Jesus. Essa é a verdadeira palavra a qual nós cristãos temos que pregar todos os dias. Nós vivemos Jesus. Hoje tem igreja que está vivendo tudo judia, tudo judeu. Todos os costumes judaicos dentro da igreja. Arca, incenso. Irmão, isso já passou. Isso já foi. Não é nem para mim nem para você. Isso é para judeu. Jeremias prega para judeu. Isaías prega para cristão. Nós vivemos Cristo. Nós vivemos o novo. A Bíblia fala que os velhos têm sonhos e os novos têm visão. Eu não tenho que estar aqui pregando mais para mim porque a idade já é avançada. Eu tenho aqui que estar pregando para os jovens que têm visão, são visionários. Não tem medo de fazer aquilo que Deus manda. Só não tem a experiência que nós temos. A nossa obrigação é passar a nossa experiência para os jovens. Porque Jesus não vai voltar para mim, para o pastor. Jesus vai voltar para os jovens. Porque nós já vamos estar no sono eterno. Porque ainda tem muita gente precisando escutar falar de Jesus. Esses dias, meu filho já está indo para Portugal. E esses dias fui estudar alguma coisa de Portugal. E veio um pastor amigo meu, na Igreja Azul, no Jardim Brasília. E ele tem 5 igrejas em Fátima, em Portugal. As 5 igrejas têm mais de 5 mil processos em cada igreja. Porque o povo lá é católico. O povo lá adora Fátima. Parece o povo aqui do Cício. Parece o povo aqui da Maria. Mas tem gente esquecendo que nós temos que adorar a Cristo. Que adorar a Deus acima de todas as coisas. Somente a Ele. Não santos feitos na mão de homens, de pau, de pedra ou de barro. Porque eles não falam, não respondem, não fazem nada. Quem faz é Deus. Quem faz é Jesus Cristo. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a nossa vida, a nossa história. Não adianta eu estar pregando aqui debaixo da minha palavra, mas estou aqui debaixo da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus da verdade, aquele que prega a verdade, aquele que fala a verdade. Porque para nós a luta não é fácil. E ainda tem aqueles que no meio do caminho, como dessa mulher que foi presa, a filha de Jairo, que ainda critica e fala. O meu cristão está sem entendimento. A minha igreja vai para o céu. Não, a igreja de Cristo vai para o céu. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Eu só tenho que cuidar, zelar e ensinar o caminho que todos têm que andar para chegar até o céu. O mesmo entendimento que Deus dá para mim não é o mesmo entendimento que Deus dá para você, ou é igual. Mas tem gente que ela mergulha na palavra e vai no profundo, que é só o Espírito Santo de Deus que nos mostra. Às vezes mostra um pouco para mim, às vezes mostra um pouquinho mais para você. Mas nós temos que sentar e dividir isso, como foi feito lá na Rua Azusa, lembra? Na Rua Azusa. Porque eles copiaram Atos 2.
num culto como esse, sentaram ao redor e começaram a orar, e um falar de Deus um para o outro. Foi aonde o Pentecostes começou a cair naquela pequena rua, naquela pequena casa de esquina, aonde a 1 quilômetro as pessoas passavam, sentiam a presença de Deus, sentiam a cura de Deus, e todos ficaram sabendo que naquele lugar era um lugar de palavra, um lugar de oração, porque sem oração também você não chega em lugar nenhum. Aquele que não ora, que não fala com Deus, não tem intimidade com Deus. Lembra Elias? Em meu nome não vai chover. Está escrito lá. Ele não falou em nome de Jesus, de Deus, ele não falou em nome de ninguém. A autoridade, a ousadia, a intimidade que ele tinha com Deus, o profeta Elias, em meu nome não vai chover. Por que Deus usou Elias para fazer isso? Porque tinha um rei, uma rainha, que lutava com tudo que era contra Deus. Acabe, conhecedor da palavra, lutava contra Deus. E a sua mulher Jezabel, pior ainda, mulher que adorava outros deuses. E eles adoravam a Deus Baal, que era o Deus da fertilidade. Que eles, quando oravam a Baal, achavam que era Baal que dava chuva. E dando chuva, os campos eram fertilizados. E os campos fertilizados davam comida, davam prosperidade. E eles acharam que era Baal que fazia isso. Aí Deus usou o profeta para quê? Em meu nome vai parar toda essa chuva. Quero ver o que Baal vai fazer. Se ele é maior do que o Deus que eu sirvo. Quero ver se vocês vão adorar Baal, correr atrás de Baal, se vai cair uma gota de água do céu. 3 anos e meio sem chuva. Baal fez alguma coisa? Adoraram outros deuses, fizeram outras coisas. Vai saber lá quantos deuses eles pediram e falaram para poder ter uma gota de chuva, porque já não tinha mais comida, bebida, já não tinha mais gado, já não tinha mais plantação, porque sem chuva nada cresce, sem água nada nasce. E quem dava provisão de chuva, de água, era Deus. Mas eles estavam adorando o Deus errado, eles estavam andando em caminhos errados, não era o caminho que Deus queria. E eles não estavam entendendo que o profeta Elias estava ali, porque ele era o próprio mandado de Deus. No entanto, que Elias não experimentou a morte. Elias foi ressurreto e mandado para o céu, num rodamuinho, numa carruagem. Poucas pessoas foram retiradas e experimentaram a morte na terra. Eu só ouvi falar de 3: Enoque, que andava com Deus, Elias, e Jesus morreu para vencer a morte, mas ressuscitou e voltou e ficou mais uns dias ainda para mostrar que ele era Deus. E mesmo assim as pessoas até os dias de hoje duvidam da palavra que foi falada lá em Isaías, 750 anos antes de Jesus nascer. Tem gente que ainda nos dias de hoje duvidam. Será que Deus é comigo mesmo? Se Deus está te provando, porque Ele vai te aprovar em alguma coisa, e você não está entendendo que Ele está te provando hoje para te aprovar amanhã. Deus, Ele sempre prepara o crente para alguma coisa. E hoje Ele está preparando eu e você para uma grande caminhada que tem nesse ministério. Às vezes você não está entendendo qual que é a luta, qual que é o processo. Lembra do nosso irmão José? O processo que o nosso irmão José passou para cumprir a promessa que Deus fez, para poder um país como o Egito ressuscitar da fome, para poder se cumprir a palavra de Deus.
que guardou o povo de Israel 400 anos na terra do Egito. E o povo era rico, comia, bebia, tinha terra. A palavra do Senhor fala: o primeiro condomínio fechado que foi feito com o povo de Israel. Porque quando chegou o povo de Israel, que encontraram José como governador, o governador do Egito na época falou assim: eu vou te dar as terras. Chega lá, você vai construir um muro de 30 quilômetros por 20 quilômetros. As marcas dos muros estão no Egito até os dias de hoje, demarcando e mostrando que a Bíblia é verdadeira, que a palavra de Deus é de verdade, que aquilo que Deus te promete, te fala, é verdade, não é mentira. E Jesus, toda vez que falava, ele falava assim: em verdade te digo. Esse milagre da mulher do fluxo de sangue foi o único milagre que Jesus não fez. Porque Jesus não fez esse milagre. Porque quando ela tocou em Jesus, Jesus parou e falou assim: para tocar em mim. Mas Jesus, muitas pessoas te apertam, te afrontam. Muitas pessoas tocam em você. A gente vai saber quem tocou em você. E a mulher viu que o negócio estava feio. Ela falou assim: ei, Jesus, fui eu. Fui eu que toquei em você. E ficaram em dúvida, um olhando para o outro. E Jesus falou assim: ei, quando ela me tocou, saiu virtude, saiu cura. E Jesus olhou para ela e falou assim: ei, quase ele falou assim: não fui eu que te curei, quem te curou foi a tua fé. A tua fé te curou. Como que você está com a sua fé na noite de hoje? Está no tamanho de um grão de mostarda? Que pelo menos esteja, porque a tua fé vai te curar essa noite. A tua fé em Deus vai trazer algo novo para você. Algo novo está por vir. Algo novo já chegou. Só falta você tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Irmã, na hora que você sair daqui hoje, o anjo do Senhor já está na porta da tua casa. Na hora que tu entrar na tua casa, o anjo da paz está entrando contigo lá. Vai chegar tempo na tua casa que as pessoas não vão querer ir embora se você não mandar embora. O rebuliço, a tempestade, Deus está colocando tudo para fora hoje. E está colocando uma paz dentro da tua casa. Aquela paz que as pessoas falam assim: meu Deus do céu, que gostoso é estar aqui. Está ficando mais gostoso do que eu estar dentro da própria, da casa de Deus. Vai ter hora que você vai ter que falar assim: ei, vai para tua casa. Quer esta paz? Faz o propósito que eu estou fazendo. Porque quando eu voltei, eu falei para Deus que ia ser diferente, que eu ia me dedicar mais, que eu ia fazer mais. É por isso que as portas estão se abrindo e você não está entendendo que está abrindo porta dentro de porta. E essa porta que está se abrindo no dia chamado hoje é para te dar, sabe o quê? Fortalecimento, alimento, sabedoria, ousadia. O pastor, se puxar o paletó, não marquei o horário, não. Eu estou ainda aqui na onda do Espírito. Se for Deus, fala comigo. Deus tem falado com você desde a hora que entrou no primeiro louvor. Que o primeiro louvor que eu sentei ali, eu ouvi ele falando assim: a Ele a glória, a Ele a honra. Certo que eu já vim escutando louvor lá de baixo, não ia errar nunca a igreja. Quando eu virei a esquina, eu falei assim: tá ali a igreja. Porque os números dessa rua aqui é todo maluco. Na hora que eu escutei o louvor, eu falei assim: eu vou escutar esse louvor aqui, é por aqui. A não ser que tenha mais igrejas aqui. Até perguntei ao pastor: pastor, tem alguma igreja batista por aqui? Ele falou: não conheço. Eu falei: então deve ser essa aqui mesmo. Vamos se colocar de pé. Pastor, até que hora que eu vou? Até que hora que eu vou? Vem para cá para frente, toda a igreja. Porque não vai dar tempo.
Deus já vai encerrar. Então, fica ali perto do Cristo. Nós vamos orar agora para entregar. Pastor, vocês mesmos. Tem uma unção diferenciada na mão de vocês. O Senhor está tirando o cansaço e o peso. Vocês vão dormir essa noite aquele sono de criança, sabe? Criança dorme 16 horas. Mas nenhum barulho vai incomodar vocês essa noite. Porque em volta da tua casa o anjo vai estar andando assim, não vai ter nenhum barulho para incomodar vocês. E vocês vão acordar de maneira diferenciada. Sabe, eu renovei 20 anos. Estou correndo mais 20 anos. Sabe? Aquele sentimento que você fala assim: Senhor, me renova hoje. Renova minha alma, meu espírito. Porque o cansaço não é de carne. Porque vontade tem. Mas tem hora que a alma cansa. A gente fica cansado de alma. E o cansaço de alma é triste. Parece aquela pessoa que não dorme uma semana onde senta cochila. Aí fala assim: é sono de velho. Mas Deus está colocando esse renovo sobre vocês hoje. Porque a caminhada é longa. Vai ter muito estudo. Vai ter pessoas sedentas querendo aprender tudo aquilo a qual Deus ensinou vocês. E ainda Deus vai revelando mais e 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 mais. E as pessoas vão falar assim: meu Deus do céu, eu não entendi, agora eu estou entendendo. Pessoas sábias vão querer cultuar e ficar aqui para aprender mais. Porque essa igreja é missionária, vocês vão enviar as pessoas. Ó, está abrindo um ponto de pregação lá no Nordeste, vai você e você. Já estão preparados. Porque a promessa vai se cumprir. Vai para os 4 ventos dessa terra. Ousadia. E não tem será. Vai acontecer. Porque a promessa é para mais de 5.000 debaixo da tua mão. Até as igrejas grandes que você namora vai ser maior. Sabe? Chegou o tempo do reconhecimento não do homem, mas de Deus. Porque tu sabe de onde Deus te tirou. Vocês sabem o que vocês passaram para chegar até aqui. E vocês acham que já está bom para vocês. Mas para Deus não está. Porque Deus ainda tem mais. Vocês querem ficar atrás, por trás. E Deus está colocando vocês pela frente. Dá um abraço naquela moça aí. Mas aí não é mais a tua mãe que está te abraçando. Sente aí o abraço do Espírito Santo. O cansaço não vai deixar você sentir a presença por esses dias. Aracha, canto, cai. Mas a presença está aí, com fogo. Porque tu foi forjado no fogo. Tu foi colocado no fogo. Até na hora que você está triste, você abre o sorriso para as pessoas e não demonstra a sua tristeza. Porque quem te toma é o Espírito Santo de Deus. E esse amor a qual Deus tem sobre a tua vida é esse povo que eu vou colocar na tua mão. O círculo de oração não é para tua mãe não. O círculo de oração é para você. É na tua mão que o círculo de oração vai ficar. E vou trazer para mais de 300 mulheres para esse lugar, assim te diz o Senhor. Debaixo do círculo de oração onde sustenta a igreja, aonde levanta a igreja é o círculo de oração. E todos nós sabemos disso, que mulheres que oram e clamam a Deus levanta qualquer casa, guarda qualquer igreja. Põe a mão nos seus corações. Não larga não, fica aí. Larga não.
Larga não. No colo ficava mamando o dia inteiro, né, pastor? Agora que é para dar um abraço, já quer largar. Se vocês fossem pedir uma coisa só para Deus hoje, uma só. Porque o crente é meio maluco, já sai de casa pedindo as coisas para Deus. Aí quando chega aqui, coloca o joelho no chão, pede mais. Aí no final do culto não sabe nem o que pedir para Deus. Mas Deus tem anotado todas as petições de vocês nesse lugar. Deus ele guarda todas as petições que nem lembramos. Aí se cumpre, você nem lembra que se cumpriu, que você pediu. E Deus vai separando só as necessidades em primeiro lugar. Às vezes a luta está tão grande, você vem orando, livra teu filho, tua filha, livra até teus parentes de longe, até chegar a hora que Deus fala assim, agora é a tua vez. Porque a gente não pede mais pela gente. Varão, vou te falar um algo, meu irmão. Tem mudança na tua casa hoje. Deus está trazendo de volta todos aqueles que se afastaram. Vai doer, não põe a tua mão. E deixa doer. E vai doer. Vai doer. Vai doer. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Mas você fica caladinho. Porque não é para a morte, é para a vida. Quanto tempo tu não fala mais em línguas? Quanto tempo tu não sente mais aquela presença que tu sentia? E Deus hoje te traz por primeiro amor. Sente aí a presença que você não sentia muito. Teu pastor vai te dar um abraço aí. Vai lá, meu pastor. A mesma presença que está sobre ele agora, é essa que vai passar para você agora. Glória a Deus. A qual cura ferida, a qual cura palavras malditas, mal faladas contra a tua casa, a tua vida, a tua história. Aqueles que ninguém confiava e acreditava no teu ministério. Deus te trouxe aqui para um homem que acredita no teu ministério. Para uma família que vai precisar da tua ajuda. Porque tem gente que fala assim, Deus não precisa de mim, precisa assim. Receba força. A casa do Senhor precisa de cada um que está aqui. Viu, irmão? O Senhor precisa muito de você. Quando tu acordar amanhã cedo, tu se olha no espelho e fala assim, eu sou mais que vencedor. Porque eu sou imagem e semelhança de Cristo. E todas as vezes que você se vê no espelho, você vai ter Jesus. Porque nós somos imagem e semelhança. E eu agradeço minha rica oportunidade. Mas não saia daí não, que o pastor vai fazer uma oração. E depois ele vai dar a bênção. E nós vamos sair daqui abençoados, debaixo da graça do Senhor. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite. Querido Deus, somos gratos em nome de Jesus por passarmos, Senhor Deus, momentos na tua presença. Como somos gratos a Ti, Senhor Deus, por ter falado conosco nessa noite, Senhor. Tratado o nosso coração, usado o Teu servo, Senhor, para falar ao nosso coração nessa noite o que precisávamos. Os segredos do nosso coração, Senhor, Tu nos revelaste. Tu trazeste, Senhor Deus, a nossa memória, os nossos sonhos, desejos, anseios e promessas. Por isso, Senhor Deus, somos gratos. Concede uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana vitoriosa, cheia de saúde e proteção. Envia o teu anjo, Senhor, e protege a cada um dos nossos amados. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, meus amados, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do amigo Espírito Santo continue sobre vossas vidas, hoje e sempre. Amém.